14 de abril de 1945. Montese, Itália. 3 soldados brasileiros estão em patrulha. Homens simples, do interior de Minas Gerais. Um era tecelão. Outro era padioleiro. O terceiro mal tinha terminado o treinamento. E de repente, saindo de entre as árvores, aparece uma companhia inteira do exército alemão. 100 homens, armados até os dentes. O comandante alemão aponta para eles e diz: rendam-se. E os 3 brasileiros fizeram uma coisa que nenhum manual militar ensinava. Não se renderam. Lutaram. Até o último cartucho. Os alemães ficaram tão impressionados com o que viram que enterraram os 3 com honras militares. E fincaram uma cruz de madeira com os dizeres em alemão: Drei brasilianische Helden. 3 heróis brasileiros. Mas aqui vem o detalhe que ninguém conta. Décadas depois, o próprio exército brasileiro investigou essa história e confirmou que ela não aconteceu do jeito que você acabou de ouvir. A versão que virou lenda, que virou música, que virou série, que rendeu medalhas para uma banda de rock sueca, era falsa. Mas o que o exército descobriu de verdade é ainda mais perturbador. Porque a verdade sobre esses 3 homens é mais pesada que qualquer lenda. Arlindo Lúcio da Silva, 25 anos. São João del Rei, Minas Gerais. Geraldo Rodrigues de Souza, 26 anos. Rio Preto, Zona da Mata Mineira. Geraldo Baeta da Cruz, 28 anos. Entre Rios de Minas. 3 homens do interior de Minas Gerais que nunca tinham saído do Brasil, que nunca tinham visto neve, que nunca tinham ouvido artilharia pesada na vida, e que em abril de 1945 estavam a 10 mil quilômetros de casa no meio de uma guerra que não era deles, numa cidade italiana que poucos brasileiros sabem pronunciar. Essa é a história deles. Não a lenda. A história real. E a história real é mais difícil de ouvir, porque não tem a satisfação de um final épico inventado. Tem a brutalidade simples de 3 vidas que acabaram longe de casa. E tem o peso de um país que por décadas preferiu a versão bonita à verdade. Para entender o que aconteceu com esses 3 homens, você precisa entender o que era Montese em abril de 1945. Montese era uma cidade pequena no topo dos Apeninos, na região da Emília-Romanha, no norte da Itália. Pequena em tamanho, enorme em importância estratégica. Quem controlava Montese controlava o acesso ao Vale do Pó. E controlar o Vale do Pó significava abrir ou fechar o caminho para o avanço aliado no norte da Itália. Os alemães sabiam disso e tinham transformado Montese numa fortaleza. O 14º Exército Alemão estava lá, com a temida 105ª, 4ª Divisão de Infantaria. Experientes, entrincheirados, com artilharia posicionada, com campos minados cobrindo cada acesso possível. Para capturar Montese, os aliados precisariam pagar um preço alto, e coube a FEB pagar esse preço. A Batalha de Montese, entre 14 e 17 de abril de 1945, foi a batalha mais sangrenta que o Brasil já travou fora do seu território depois da Guerra do Paraguai. Estima-se que aproximadamente 1.800 disparos de artilharia foram lançados pelos alemães contra os brasileiros em um único dia. 1.800. Num único dia. E foi nesse inferno que Arlindo, Geraldo Rodrigues e Geraldo Baeta entraram em 14 de abril de 1945. O ataque começou de manhã. O 11º Regimento de Infantaria Expedicionário, o Regimento Tiradentes de São João del Rei, foi designado para avançar sobre Montese. Os homens avançavam por terreno densamente minado. Cada passo precisava ser calculado, cada metro conquistado à custa de concentração absoluta. E aí começou a artilharia alemã. Morteiros, metralhadoras, artilharia pesada. O pelotão foi detido, colados ao solo, sem poder avançar, sem poder recuar. A metralhadora alemã no flanco esquerdo varrendo qualquer movimento. Foi nesse momento que cada um dos 3 homens tomou sua decisão. E cada um tomou a sua sozinho. Arlindo Lúcio da Silva era atirador de fuzil automático. Quando o pelotão foi detido pela metralhadora alemã no flanco esquerdo, Arlindo fez uma coisa simples. Levantou. No meio do fogo cruzado. No meio da barragem de morteiros. Com os companheiros colados ao chão ao redor dele. Ele levantou. Localizou a posição inimiga. E descarregou 6 carregadores do seu fuzil automático sobre a metralhadora alemã. 6 carregadores. A metralhadora alemã silenciou, e o pelotão pôde se mover. Arlindo foi morto por um franco-atirador inimigo poucos segundos depois. Ele sabia o que ia acontecer quando levantou. Levantou assim mesmo. Isso está documentado. Tá no decreto que concedeu a medalha a ele postumamente. Tá nos registros do exército. Sem lenda. Sem invenção. Um homem de 25 anos levantou num campo de batalha sabendo o que ia acontecer. E fez o que precisava ser feito.
Geraldo Baeta da Cruz era padioleiro. Você sabe o que é um padioleiro numa guerra? É o homem que carrega os feridos. Não é combatente, não tem função de ataque. A função dele é uma só. Quando alguém cai, ele vai buscar. Mas para buscar, ele precisa entrar no campo de batalha. Precisa ir até onde os tiros estão caindo. Precisa atravessar o terreno que todo mundo está tentando sair. Quando o pelotão do tenente Ari Hauen ficou em apuros, isolado sob fogo pesado, Geraldo Baeta saiu com uma equipe de socorro. Com o médico Ivon, com o sargento Alfeu, com outros padioleiros. Foram em busca dos feridos. Atravessaram campos minados, sob fogo constante, e numa ravina entre Motaurígula e as fraldas de Montese, uma granada explodiu sobre o grupo. Geraldo Baeta da Cruz morreu no mesmo instante. Ele não foi combater. Ele foi salvar. E morreu nisso. 28 anos. Filho de Minas Gerais. Que foi para a guerra não para matar, mas para cuidar dos que caíam. Geraldo Rodrigues de Souza era da companhia de obuses do 3º Batalhão. Morreu na localidade de Natalina. Não em Montese, em Natalina. A poucos quilômetros, num combate diferente, no mesmo inferno daquele dia de abril. Os detalhes exatos da morte dele são menos documentados. Mas o fato é simples. Estava lá. Estava lutando. E não voltou. 26 anos. De Rio Preto, na zona da Mata Mineira. Enterrado depois no Cemitério Militar Brasileiro de Pistoia, na Itália. Quadra B, fileira 9, sepultura número 98. Um número numa fileira num cemitério militar do outro lado do mundo. Essa é a realidade de uma guerra. Agora vem a parte que o Brasil conhece. Em 1951, 6 anos depois da guerra, um sargento do 11º Regimento chamado Gentil Palhares escreveu um livro, De São João del Rei ao Vale do Pó. E nesse livro ele narrou o que teriam dito que aconteceu com os 3 soldados, que estavam juntos em patrulha, que encontraram uma companhia alemã, que recusaram a se render, que lutaram até o último cartucho, que os próprios alemães, impressionados com a coragem, os enterraram com honras militares e fincaram uma cruz com os dizeres Drei Brasilianische Helden. 3 heróis brasileiros. Era uma história poderosa, bonita, emocionante, cheia de orgulho. E o Brasil abraçou essa história. Virou artigo, virou discurso militar, virou quadrinho, virou websérie, virou documentário. Em 2014, a banda de heavy metal sueca Sabaton lançou uma música chamada Smoking Snakes, em homenagem aos 3. O refrão era em português. A banda veio ao Brasil fazer shows por causa da música. Ganhou medalhas no Museu do Expedicionário em Curitiba. Uma banda sueca sendo condecorada por cantar a história de 3 brasileiros que o Brasil esqueceu. Mas já em 1968, um jornalista chamado Lincoln de Souza estava questionando a versão do livro do Palhares, dizendo que os nomes das vítimas estavam errados. A unidade estava errada. A data do sepultamento estava errada. Os dizeres da cruz estavam errados. Palhares respondeu. Disse que a história era verdadeira. E a lenda sobreviveu por mais décadas. Até 2020. Em 2020, o portal Jornalismo de Guerra fez uma investigação aprofundada e questionou a diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército Brasileiro. O órgão máximo de pesquisa histórica do Exército respondeu oficialmente e confirmou. Os 3 soldados não morreram juntos em Montese enfrentando uma companhia alemã. Não há evidências históricas do enterro desses militares por parte dos alemães. A versão épica era falsa, mas o comunicado do Exército disse algo mais. Disse que os 3 homens eram heróis de qualquer forma, porque eles morreram de verdade, em serviço pelo Brasil, em batalha real, com coragem real. Arlindo levantou no campo de batalha sabendo que ia morrer e silenciou a metralhadora que estava matando seus companheiros. Geraldo Baeta atravessou o terreno minado sob fogo pesado para buscar feridos e morreu fazendo isso. Geraldo Rodrigues estava lutando quando caiu. A lenda precisou inventar que eles morreram juntos enfrentando 100 alemães. A verdade é que cada um deles, sozinho, à sua maneira, fez algo que poucos seres humanos conseguem fazer. Escolheu não recuar quando podia. Agiu quando precisava. E pagou o preço mais alto. Deixa isso afundar. A versão inventada precisava de 100 alemães e uma última baioneta para ser épica. A versão real é 3 homens do interior de Minas Gerais, cada um sozinho, em momentos diferentes, fazendo escolhas que custaram tudo que tinham. Qual das duas é mais pesada? Se você está chegando até aqui e nunca tinha ouvido essa história, deixa o like agora. Porque essa memória não pode morrer quando os últimos que se lembram forem embora. Mas a história tem um detalhe que quase ninguém menciona. A cruz com Drei Brasilianische Helden existiu.
Não para esses 3, mas existiu. Pesquisadores encontraram evidências de que 3 outros soldados brasileiros do Regimento Sampaio foram enterrados pelos alemães na região de Precaria, na Itália, com uma cruz que dizia 3 Bravos Brasil. 3 Bravos do Brasil. Não eram Arlindo, Geraldo e Geraldo Baeta. Eram outros, homens que ninguém sabe o nome, que ninguém conseguiu identificar com certeza absoluta, que morreram em combate e foram enterrados com respeito pelo inimigo. Isso é real. Aconteceu. Soldados alemães olharam para 3 brasileiros mortos e decidiram que eles mereciam mais que uma vala comum. Decidiram que mereciam uma cruz e um título. 3 Bravos do Brasil. Não porque eram aliados, não porque concordavam com eles, mas porque tinham visto como esses homens lutaram e não conseguiram deixar essa coragem sem reconhecimento. Isso é algo que ultrapassa bandeira, uniforme e lado da guerra. É o reconhecimento de um ser humano pela bravura de outro. E aconteceu na Itália em 1945 com brasileiros do interior do país que nunca tinham saído de Minas Gerais. A Batalha de Montese custou ao Brasil dezenas de mortos e centenas de feridos. Foi a batalha mais sangrenta que o exército brasileiro já travou fora do país depois da Guerra do Paraguai. E os nomes de Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Rodrigues de Souza e Geraldo Baeta da Cruz estão gravados no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Qualquer brasileiro pode ir lá e ver esses nomes. A lenda que o Brasil criou em volta deles era bonita demais para ser verdade. Mas o que é verdade é suficiente. É mais que suficiente. Arlindo levantou quando todos estavam no chão. Geraldo Baeta foi buscar os feridos quando o fogo não parava. Geraldo Rodrigues estava onde precisava estar quando tudo desmoronou. 3 homens do interior de Minas Gerais, que foram para uma guerra em outro continente, que morreram longe de casa, de família, de tudo que conheciam, e que não precisam de lenda nenhuma para ser heróis. A verdade deles já é pesada o suficiente. A próxima vez que alguém falar que o Brasil não tem história para contar, fala de Montese, fala de Arlindo, de Geraldo Baeta. Fala de homens comuns que foram para um lugar impossível e fizeram o que precisava ser feito, sem câmera, sem plateia, sem saber que alguém ia contar essa história décadas depois. Eles foram assim mesmo. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.